E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo espetacular, porque estamos com visitas ilustres e um tema muito importante hoje em nosso programa. Estamos recebendo aqui o Dr. Roberto Barreto, gastroenterologista e endoscopista. Dr. Bruno é oncologista clínico. E a nossa pauta hoje, vamos assim generalizar, é saúde do homem com foco nos tumores que mais acometem os homens. Falar de saúde do homem é um tema tão importante, né? Porque acredito que dos últimos 10 anos que teve mais foco em relação à política de saúde do homem. O homem é intocável, é uma questão cultural, o homem não fica doente. Então, eu acredito que o reflexo de tudo isso é a maior mortalidade dos homens em relação às mulheres, né? Então, eu acredito que todo bate-papo que tem em foco esse assunto é importante. Não é verdade, doutor Roberto? Sim, isso que você falou é real. Os homens vivem menos porque eles se cuidam menos, eles procuram menos o médico, inclusive. As mulheres procuram, elas fazem prevenção. E prevenção é essencial. Quando a gente faz um diagnóstico precoce, a chance de cura de uma patologia como o câncer aumenta muito. Então, os homens são mais descuidados mesmo, né, em relação às mulheres. Por isso que é importante que se levante esse tema saúde do homem, para que a gente coloque na cabeça deles que eles também precisam fazer prevenção. Não são as mulheres só, não. Com certeza. Na verdade, então, passa por aí. Os homens são mais descuidados. Mas, com a experiência de vocês dentro do consultório, doutor Bruno, tem sentido uma melhora? Sim, a gente está fazendo um apelo justamente às mulheres. Levem os seus homens, por favor, que a gente não está podendo mais deixar de fazer exames de prevenção e dar orientações, né? Muitas coisas são preveníveis mesmo. Sim. E a gente sempre faz aquele apelo para a família, né? Não deixa. Se você deixar para aquele senhor de 60, 70 anos para estar procurando um médico para falar sobre problemas de saúde, ele não vai, né? Agora, nos últimos tempos isso tem melhorado bastante, porque a gente está envolvendo a família. E aí a família faz uma conscientização, e aí ao invés dele chegar com 60, 70, ele está chegando já com 50, 50 e poucos. Eu até tenho contato com os que passou dos 40, já está Já ligado tá lá na indo, questão do câncer de próstata, que é o número 1 lá, né? Que não deve ser feito ainda nessa faixa etária, a não ser que tenha algum tipo de característica diferente, mais em consulta que a gente explica e pesca essas informações, mas a partir dessa idade é fundamental fazer a prevenção, principalmente do segundo colocado, do terceiro colocado, que seria os cânceres do trato gastrointestinal, né, o câncer de cólon, o câncer de estômago. E nesse contexto a gente tem que sim ser numa idade mais nova, assim, você não pode esperar tanto tempo. Doutor, falando de saúde do homem, muitas vezes esse assunto é colocado em pauta somente em novembro, né? E eu acho que precisa de uma intensificação nesse tipo de assunto, porque já que, infelizmente, eles não têm essa consciência ainda, estão adquirindo isso agora, a gente tem que bater duro nessa tecla, né? O fato do homem estar começando a modificar o seu padrão de autocuidado, isso está refletindo também já em diagnóstico precoce, melhorando mortalidades que a gente tá observando que está diminuindo. Câncer de próstata, por exemplo, não é só porque está saindo pesquisa com novos remédios que a coisa está melhorando, a sobrevida vem aumentando. É porque realmente os diagnósticos estão sendo mais assertivos de forma mais precoce e você consegue tomar decisões mais efetivas. Sem dúvida. Né? Você vê a própria rotina lá na Clínica Vida, de fazer endoscopia nos pacientes com câncer gástrico já no início, como que é importante isso aí e modifica a mortalidade, né? Doutor, vamos iniciar então pelo da próstata, né? Que eu acredito que seja o primeiro lá, que é o mais temido, porque todos os homens realmente têm esse receio. E infelizmente também tem o receio dos exames, né? Que existem hoje para fazer essa prevenção. Como é que está a questão do câncer de próstata? O doutor falou que está havendo diagnósticos precoces. Sim, tá. Melhorou isso? Vamos deixar resumido a parte da próstata, Sim. Que ela acaba tendo um assunto mais forte em novembro, né? Sim. Mas de forma resumida. Todo homem, se chegar aos 90 anos de idade, vai ter câncer de próstata? Vai. Tem que se desesperar com isso? Não, não tem que se desesperar. A gente precisa só saber qual é o tipo de câncer de próstata que aquela pessoa vai ter. Ele pode ser do agressivo,
esse vai precisar de tratamento, mas a maior parte ele vem de um câncer maligno, mas ele não é tão agressivo. Ele vai falecer com esse câncer no corpo dele, mas ele vai falecer de um infarto, de um AVC, né, um acidente vascular cerebral, como qualquer outra de nós que não tem câncer. Né? Então tem essa peculiaridade para a próstata. Você não começa nem o diagnóstico muito tempo antes e nem depois de uma certa faixa etária você continua investigando isso, porque a gente já sabe que esse paciente pode até ter o câncer, mas ele não vai ter problema por esse câncer. Entendi. Então a próstata ela tem esse raciocínio diferente dos outros todos. Apesar da próstata ser o número 1 disparado, né, a gente não pode ignorar que o segundo colocado já tem um alto índice. O terceiro colocado, inclusive, de câncer no homem, que é o de pulmão, vias aéreas, a letalidade é a primeira. Então ele morre mais. Então essa coisa inverte. Então a gente tenta focar para a parte dos diagnósticos precoces. Próstata é diferente. Aí vem o trato gastrointestinal, cólon, reto, estômago, esôfago e todos aqueles outros cânceres associados ao cigarro. Que você começa o esôfago de novo, 2 vezes a endoscopia funcionando aí. O esôfago de novo, aí depois vem o estômago de novo, depois vem bexiga, cabeça e pescoço, desde a boca até a laringe, né? Então todos esses associados ao cigarro também estão ali em cima, colado. Então você fica próstata, gastrointestinal, cabeça e pescoço associado ao cigarro, todos ali juntos e com impactos importantes na qualidade de vida e mortalidade, né? Sim. Doutor Roberto, já aí pela fala do doutor Bruno, vê que o câncer do intestino está em segundo lugar ali? Em mulheres, terceiro em homens, né? Depende muito da população que você estuda, mas de uma maneira geral é isso. E é um câncer prevenível, né? Porque na realidade, né, existe aí, graças à imprensa, a imprensa tem tido um papel crucial nisso. Você vê que nós conhecíamos Outubro Rosa, essa era a campanha marcante, Novembro Azul. Esse ano nós tivemos o Março Azul, marinho, foi fantástico, teve uma repercussão assim crescente e eu acredito que cada ano vai crescer mais ainda, porque nós tivemos uma interação de várias sociedades, né, Bruno, esse ano. A de endoscopia, coloprocto, oncologia, até a de ginecologia, obstetrícia, geriatria, ou seja, você teve uma interação de várias sociedades médicas com um objetivo comum, que é fazer prevenção de câncer de intestino. Então esse ano foi diferente. Ganhou muito espaço. Tivemos até uma audiência pública aqui na Assembleia, promovida por um deputado médico. Olha que maravilha! Para falar sobre câncer de intestino. Então, foi muito legal. E é uma doença, como eu disse, prevenível. Ou seja, se você faz o exame no momento adequado e você identifica aquelas lesões que são precursoras do câncer de intestino, são os pólipos, e você remove, você bloqueia a evolução da doença. A gente muda a história desses pacientes. 40% das populações que fazem colonoscopia na idade correta, você tem um impacto na diminuição do aparecimento de novos casos de câncer de intestino, então 40% é muita coisa. Se você for considerar isso a nível populacional, né, é muita coisa. Então, é extremamente importante fazer a colonoscopia no momento adequado. E isso tem mudado, né? Hoje, assim, de uma maneira geral, fora Estados Unidos, a regra é fazer a partir de 50 anos, se você não tem casos de câncer de intestino na família. Na família, Estados Unidos, 4 ou 5 anos atrás, a Sociedade Americana de Câncer já mudou esse critério, 45. 45, e a gente aqui, na maioria das vezes, a gente já tá adotando esse critério. Por quê? Porque a gente que está ali na ponta fazendo exame, é impressionante a quantidade de pólipos que você pega entre 40 e 50 anos. Pólipos, às vezes, já degenerando. Ou, às vezes, carcinoma precoce, que a gente resolve na colonoscopia. Então, não existe dúvida, fazer o exame no momento adequado, você vai interferir de uma maneira significativa na diminuição do número, novos casos de câncer de intestino na população em geral. Então, a colonoscopia para prevenção de câncer de intestino, ela é crucial. Só para deixar frisado aqui, a idade, então, é após os 50? De uma maneira geral, sim, mas nos Estados Unidos já 45, e a tendência é ser a partir dos 45. Olha que maravilha. E pessoas com casos na família, quanto antes melhor. Agora, se tem casos na família, depende do número de casos, do grau de parentesco, você vai antecipando 5 anos, 10 anos ou até mais. Doutora, a retirada desse pólipo, é isso, né? A retirada desse pólipo impede, no caso, o crescimento, a evolução, né, para um câncer, é isso? Na realidade, a maioria dos casos de câncer de intestino vem de uma sequência que a gente chama adenoma, displasia, carcinoma, que são as lesões precursoras. Claro, tem alguns casos que a gente chama de carcinoma de novo, que essa sequência não é muito bem estabelecida e pode ser que não venha dessa sequência. Mas a maioria absoluta vem desses pólipos adenomatosos, porque tem outros pólipos que não são adenomatosos e que vão poder se transformar ali na frente no câncer de intestino. Quando a gente aborda na coluna e resseca, acabou.
Acabou. Né? Acabou. Você E resolveu, você quebrou o ciclo, né? Sim, esses pólipos, me corrija se a informação que eu tive não procede, ele também demora a evoluir, né? Sim, sim. A gente, de uma maneira geral, aqueles que vão degenerar, porque mesmo os adenomas, a maioria deles não vão degenerar. Aqueles que degeneram, em média, 10 anos, entre ele Olha aparecer só. displasia carcinoma. Então, não é à toa que mesmo quando a gente resseca esses pólipos adenomatosos, que poderiam ou não virar tumor lá na frente, existe uma regra para você continuar fazendo colonoscopia, porque na realidade é a genética desse paciente que determina o aparecimento desses adenomas. Entendi. Poderão aparecer novos adenomas. Então você coloca esse paciente no programa de screening, segmento, para detectar novos adenomas que poderão surgir ao longo dos anos e você vai atuar e ressecar. Então, existe uma lógica nessa história. Por que tem que fazer colonoscopia a partir dos 3 anos, quando você tira pólipos que não são de altíssimo risco? Porque a gente sabe que entre aparecer e transformar vai levar muito mais tempo do que isso. Sim. Então, 3 anos é um intervalo seguro. Agora, eu tirei um pólipo, já com displasia de alto grau ou com carcinoma in situ, mesmo com a ressecção com margens livres, seguras. Eu também não vou esperar 3 anos, né? Vamos fazer um pouquinho mais precoce essa primeira coluna e depois a gente entra no esquema de fazer a cada 2 ou 3 anos? Então depende muito do que a gente encontra, depende muito da histologia do pólipo que você tirou, ou seja, quando o anatomopatologista está olhando lá se tem displasia de alto grau, se tem carcinoma in situ, enfim, tudo isso é que vai nortear a gente no segmento desse paciente. E chegou o momento de darmos aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta hoje com esse bate-papo espetacular, Dr. Roberto, Dr. Bruno Ehringer. Doutor, em relação a sintomas, é silencioso? Esse é o problema, né? Esse é o problema. Porque isso me deixa profundamente triste quando chega um paciente de 70 anos, com plano de saúde, bom nível socioeconômico. O senhor já fez colonoscopia? Não. Eu falei, meu Deus, mas por que o senhor nunca... Ah, doutor, estou tão bem, não sinto nada. Isso mata a gente, porque a gente sabe que a chance de você encontrar nesse exame alguma coisa é grande. Aumenta muito. Quando você sai de 50 para 70, a chance de você encontrar um pólipo já grande, né, com degeneração, ou às vezes já um tumor, mesmo em pacientes assintomáticos, não é pequena. Normal é paciente assintomático. A maioria. Se você a maioria vai lá, olha, eu estou vindo aqui por causa da minha idade, então já Exato. acordei, agora vou fazer meu preventivo. Vai falar, nossa, agora. Né? Aquele que é sintomático, já com anemia, esse já é uma doença já avançada. Esse a gente não quer fazer o diagnóstico, a gente queria fazer lá atrás, né? Claro, vai fazer e vai tratar da melhor forma possível. Hoje a oncologia evoluiu muito. Ela dá suporte para esses pacientes, consegue esse paciente ter uma sobrevida longa. Mas não é o foco é pegar o precoce, né? Para que a gente tenha uma cura definitiva, né? Mais garantida, né? Sim, doutor, mas é incrível a quantidade de pessoas que você acaba conversando, que já estão dentro dessa idade e que não fez ainda exame, não acordou ainda na questão da prevenção, que muda todo, se você encontrar, no caso, ter algum diagnóstico positivo de câncer, seja no intestino ou em qualquer outro lugar, o tratamento é outro, né, doutor Bruno? Não, o tratamento muda completamente. E ele tocou num assunto muito interessante. A gente está falando de prevenção, mas ele também tocou numa parte que também é tratamento. Faz diagnóstico, faz prevenção primária, mas às vezes faz o tratamento também endoscópico pela colonoscopia. Olha só. Se o tumor ele já existe, mas de uma forma superficial ali no órgão, ele já consegue ressecar. Então você já começa a peculiaridade da tecnologia a ser empregada de acordo com o grau que está de acometimento do tumor ali dentro, né? Você tem desde esse espectro de tratamento local pela própria colonoscopia, como você faz só o diagnóstico, manda lá para o oncologista para ele ter que fazer quimioterapia, diminuir toda aquela doença global que está ali dentro e depois devolve para o cirurgião para ele poder fazer a ressecção com margem, tirar todo o tumor, a peça cirúrgica inteira, e aí você consegue entregar a cura. Então, ele varia muito de acordo com o órgão. No próprio órgão, depende de qual é a célula que virou tumor, né? E, independente do órgão, da célula, do quanto que aquilo está cometido ali dentro. Então, são um raciocínio que é individualizado realmente. Olha, pelo que eu vejo, lógico, uma pessoa leiga só, obtendo essas informações, você vê que o câncer de intestino
tem no caso, você pode fazer já o ressecamento, retirar o pólipo ou o tumor na própria endoscopia. Eu vou dizer com tanta frequência, todos os dias eu faço isso. Todos os dias, todos os dias. doutor? Não tem, como a gente faz, o serviço tem muita colonoscopia, não só eu, como todo o grupo que trabalha com a gente, não existe um dia que a gente não resseque pólipo de intestino. Não existe um dia. Nossa. Não, pode até acontecer, mas eu vou dizer que é raríssimo. Sim. O comum é você tirar. Né? Então, isso é uma rotina. E, assim, e não é incomum também nós ressecarmos já tumores precoces, já câncer que está iniciando. E a gente faz um procedimento chamado... Só no início, depois tem que ser um procedimento cirúrgico mesmo? Na realidade, assim, quando a gente aborda essas lesões no primeiro momento, se for uma lesão que a gente tem segurança para ressecá-la no primeiro momento, a gente faz um procedimento chamado mucosectomia, que é uma ressecção mais ampliada, e a gente tira no primeiro momento. Se a gente achar que essa lesão tem um risco maior de perfuração, ou a gente tem segurança se é uma lesão ainda ressecável endoscopicamente, a gente faz alguns exames complementares e programa para uma retirada no segundo tempo. Depende muito do que a gente está vendo naquele momento. Mas os pólipos, de uma maneira geral, a gente resseca no primeiro tempo, já na primeira colonoscopia, a grande maioria deles. Olha que então, maravilha. realmente faz muita diferença na vida dos pacientes, né? Quando o doutor então, isso é rotineiro para a gente. Faz quando- parte da nossa vida ali. Quando o doutor fala de rotina, assusta um pouquinho, né? Fala, olha, todo mundo que vai lá 1 ou 2, a gente faz esse procedimento. Só que, lógico, se você for consultar os dados, sempre fala um super crescimento de câncer de intestino. Porém, eu acredito que as pessoas também estão fazendo mais o exame, né, doutor? Sim, eu acho que a participação da mídia nisso nos ajudou muito, né? Ajudou a população, porque é a população que precisa ser ajudada. Na realidade, quando vocês abordam o tema, é muito comum um paciente acima de 50 anos chegar no doutor, eu vim aqui para fazer aquele exame lá da colonoscopia, que eu sei, eu vi lá na Elga que precisa fazer a partir de 50 anos. Verdade, eles abordam a gente no consultório. Porque, às vezes, você vê pacientes acima dessa faixa etária, muito acima, que nunca fizeram, não. É muito comum no consultório, 55, 60 ou até mais. E a gente tem que fazer essa pergunta no consultório, o senhor já fez o exame do intestino, já fez Não, doutor, nunca fiz. Por que? Ninguém nunca me pediu. Olha só. Tem muito disso, né? Então tá na hora de fazer, né? Você vê que Como, doutor? Mas eu não sinto nada, mas tem que fazer prevenção. Você vê que precisa de uma ajuda dos outros profissionais também, né, doutor? Que qualquer exame de rotina e detectou lá uma pessoa com uma idade acima dos 50, por exemplo, já ser procedimento pedir o exame. Você matou a charada. Começa pelo próprio envelhecimento da população, está indicado. Ponto Sim. final. Aí você ainda vai ter os outros fatores que contribuem, que até explicam por que vem crescendo a incidência desses tumores nos homens. A gente pega classicamente, além do cigarro que a gente já falou, a gente pega classicamente a alimentação, né? Você transforma aquele pólipo que a gente estava mencionando aqui, ele se transforma em uma neoplasia maligna conforme for o histórico alimentar dessa pessoa também. Olha Não é só genético. É óbvio que esse histórico alimentar dele, ele vai ocasionar uma mutação genética. Sim. Mas você consegue, às vezes com orientação, vai fazer a colonoscopia, vai fazer a endoscopia, enfim, mas depois você consegue orientar a mudança do hábito de vida daquela pessoa, e aí no retorno de segmento dos exames de colonoscopia ou endoscopia, antes que estava sendo feito a cada 3 anos, ele já cumpriu, modificou, ok, aí você começa a espaçar isso aí. Mas se ele não faz isso, às vezes começa a surgir pólipos ainda piores do que estavam antes, aí começa a encurtar. Doutor, Então, falando de depende. hábitos alimentares, está diretamente ligado à questão do câncer de intestino. Isso é um assunto, foi muito bom o Bruno ter falado. A gente falou da genética, claro que é importante, mas para tubo digestivo, hábito de vida e hábito alimentar, crucial. A gente sabe que aí você tem uma balança, né? Que de um lado, risco aumenta com embutidos, gorduras, frituras, né? E a outra balança, que é proteção fibra. Quanto mais fibra na dieta, é um fator de proteção, e quanto menos gorduras, frituras, embutidos, né? Melhor. Entendi. Então, essa balança tem que estar muito bem equilibrada. Então, é genética mais ambiental. Não é à toa que o câncer de intestino explodiu nas últimas décadas. Por quê? Tem uma coisa chamada fast food na vida da gente que não existia. Eu sou bem mais velho que o Bruno é menino, eu sou velho. Mas na minha época eu comia arroz, feijão, carne e vegetais, né? Sim. Não tinha fast food. Comida de verdade, né, doutor? A gente fala comida de verdade. Eu lembro que eu saí de uma cidadezinha pequena do sul da Bahia, eu falei para ele, fui estudar em Salvador, eu fui, não existia McDonald's, meu sonho era ir na Americanas comer um hambúrguer, quer dizer, a minha primeira experiência em fast food foi na Americana há 200 anos atrás. E hoje em dia até o arroz e feijão
eles transformaram em fast food. Pois Você chega é. lá, tá cheio de salito, tá Pois cheio. é, pois é. Então Isso é um crime. na realidade, essa é a grande mudança. Por que cresceu? Cresceu porque mudou o ambiente. E cresceu também porque tem outro fator extremamente importante, a obesidade. E não é só para câncer de intestino. Obesidade é fator de risco para tumores, e vários. Então, se por um lado você tem uma alimentação de péssima qualidade, por outro lado você tem a população no sobrepeso ou obeso, você vai expor essas pessoas. Então, ambiente, hábito de vida, extremamente importante na prevenção dos cânceres também, não é, Bruno? Com certeza. Doutor, câncer de estômago e intestino estão aí também ligados. É quase a mesma coisa? Não, são diferentes. São diferentes. A genética é diferente, né? Os fatores de risco são parecidos, mas Sim. podem ser diferentes, né? Tem uma série de fatores envolvidos. Mas eu diria, e eu acho que o Bruno vai concordar comigo, eu me preocupo muito mais hoje com o intestino que com o estômago, mesmo porque a incidência mudou muito. Você tem Sério? uma crescente de um e até uma estabilidade ou uma certa diminuição do outro, né? O cólon, né, cólon retal, ele está numa incidência acima, né? Então ele está numa crescente nos últimos Ele tá, anos. além de crescendo, ele já ocupa uma posição, já ocupava antes uma posição superior em Entendi. incidência. E ele tem as ferramentas de prevenção muito mais bem estudadas Sim. e adaptadas e fáceis. A gente não pode falar nada aqui que seja um problema para o homem, para a família. São coisas muito simples, você fazer uma consulta, agendar um exame, entendeu? O estômago já tem umas características um pouco diferentes, uma agressividade diferente. É outro órgão, né? É outro Entendi. órgão. Apesar de ser trato gastrointestinal, é outro órgão. Mas ele vem crescendo de forma também que está sendo visível. Para ter ideia, o colo retal, homem e mulher, ele é parecido no que ele ocupa no ranking. Mas o estômago, 3 vezes nos homens em comparação com a mulher. Então tem 3 vezes? 3 vezes, né? A mulher só ganha do homem nisso aí para uma coisa, tireoide, né? Entendi. Campeã, né, Tira? Campeão. Mas, assim, Sério? mas também não tem que se preocupar. Já vou querer uma pauta. Calma, Tô não é assim preocupada. não. A maioria é benigno, até os malignos são facilmente curáveis, Que não é bom. assim não. Mas assim, a mulher, óbvio, mama, colo uterino, próprio útero, endométrio, ovário, isso aí não conta, né? A gente está só isolando os órgãos que são iguais em ambos, né? Então, o estômago tem esse padrão, todos os de cabeça e pescoço também tem esse mesmo padrão, 3 vezes mais incidentes no homem do que na mulher, né? Boca, laringe, todos eles. Por isso que a gente está falando da saúde do homem, né? Porque o homem tem esse mau cuidado próprio, Descuido. habitual, né? Ele descuidado, Ele né? é super-homem, Sim, não é verdade? não precisa Ele pedir não fica ajuda, não doente. precisa pedir informação. Não precisa ir no médico, né? Aí o que acontece? A mulher, aquela pessoa que cuida da família, cuida de todo mundo, porque percebe esse padrão negativo, e ela não se cuida, né? Por isso que a gente fala desses problemas que as mulheres às vezes não se cuidam, porque ela está cuidando de todo mundo. Mas se o homem parar para começar a se organizar, a companheira também vai se organizar para o lado dela. E vamos dar aquela paradinha, minha gente, bem rapidinho, o tempinho da água, mas a gente já volta.